Estamos chegando, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir essa live, esse encontro aqui. Eu sou Giovanna Calenzani e aqui eu falo sobre como a sua singularidade ela vai te posicionar na sua carreira. E hoje o tema da live é de o que você consegue fazer ainda em 2024 para você ter uma carreira diferente em 2025. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas em que eu fiz exatamente essa pergunta. Essa pergunta. Vocês estão me ouvindo? O som tá saindo, tá bom aí? Espero que esteja. O som tá saindo? Veja se o som tá saindo. Ok, tá saindo? Tá tudo certo? Espero que sim. Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas e eu tive várias perguntas sobre dúvidas. Então, uma delas foi: Giovana, eu tô sem tesão na vida CLT, o que que eu faço? Giovana, eu quero transitar a carreira, o que que eu faço? Giovana, eu quero é, começar a pensar na minha aposentadoria, o que que eu faço? Eu fiz até uma colinha aqui. E o que que eu percebo em todos esses desejos em relação à carreira? Que todos eles têm uma relação direta com um sonho, transformar o sonho em uma nova realidade. Então, isso é um ponto bastante comum em tudo que eu recebi. E eu vou logo dizendo aqui para quem está assistindo e para quem vai assistir que quando a gente pensa no que a gente pode fazer de diferente em relação à nossa carreira, eu não acredito nos milagres dos coaches. Aí você pode estar pensando, mas Giovana, como assim? Você também é coach. Eu não acredito em receitas muito fáceis. Então, sabe essas dicas milagrosas? Faça assim, faça assado. Eu não acredito em nada disso. Eu penso que a nossa carreira é uma das dimensões da nossa vida que são mais importantes e mais relevantes para tudo que vai acontecer. Então, toda vez que a gente pensa sobre algo que a gente quer fazer na nossa carreira, a gente está falando o seguinte, que a gente vai tomar uma decisão que ela precisa ser sustentada ao longo da nossa vida. E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que que você decide ou o que que você tem decidido? Eu vou de vez em quando olhar para o lado aqui que eu preparei aqui um roteiro para mim, que eu gosto sempre de preparar roteiros. Então, uma outra coisa que eu começo a imaginar, que chega nessa época do ano, setembro, a gente está quase em outubro, e eu não sei vocês, mas pode ser que chegue nessa reta final do ano e você comece a se perguntar o que que foi possível fazer nesse ano. E aí você pode ter três perfis de reação, né? Você pode ser de três tipos de pessoa, que você faz um balanço de tempos em tempos, você segue a vida, vai seguindo, e só no final do ano, assim, lá pro dia 29 de dezembro que você faz um balanço, ou você pode ser daquela pessoa que não faz absolutamente nada, né? Então, quando percebe, nossa, meu Deus do céu, mais um ano já se passou e eu acabei que não fiz esse balanço. E nesses grupos da minha mentoria, né? Minha mentoria é a Singularidade, Sua Carreira e Você, eu tive uma cliente minha que ela falou, fez uma frase, assim, que foi uma frase impactante, né? Que ela, em quase 40 anos, 42 anos de idade, ela nunca tinha feito uma escolha em relação à carreira dela. Que as coisas foram acontecendo e quando ela percebeu, ela já nem sabia mais se aquilo que ela estava fazendo era algo coerente com o que ela desejava ou era algo coerente com o momento da vida dela. E aquilo foi muito impactante para mim, pelo fato de o que será que pode acontecer com a gente ao longo da carreira para que a gente não tome as rédeas, para que a gente não consiga fazer decisões mais estruturadas. Então eu costumo pensar o seguinte: quando a gente vai escolher o lugar que a gente vai viajar, a gente se planeja. Quando a gente vai escolher o filme que a gente vai assistir, a gente pensa sobre isso. Então, boa parte da nossa vida, até em coisas do dia a dia, a gente tem uma decisão, a gente pensa sobre isso. E
Por outro lado, um grande tema como carreira, muitas vezes, ele pode ser vivenciado como algo que vai acontecendo, como algo que vai acontecendo, a gente não vai tendo controle, eu não sei se o meu chefe gosta de mim, eu não sei se eu vou conseguir ser promovido, eu não sei se aquele aumento salarial vai sair agora, e acaba que a nossa narrativa em relação à nossa carreira, ela fica muito condicionada a uma terceira pessoa. A terceira que eu digo que não é a gente e muitas vezes nem é alguém do nosso convívio social. Então a pergunta de novo que eu te faço é: o que você tem decidido em relação à sua carreira? Quais são os balanços que você faz? E eu gosto sempre de pensar que tudo que a gente consegue fazer em relação à nossa carreira agora, a gente precisa pensar que é tudo que a gente consegue fazer em relação ao que eu tenho controle. Então, se você conseguir pensar de setembro de 2024 até dezembro de 2024, quais são as variáveis, o que você tem controle? Pensa aí. Eu imagino que você pode falar o seguinte: eu tenho controle sobre as coisas que eu consigo fazer. Então, se você consegue fazer algumas coisas, quais são elas? O que ainda é possível fazer em 2024 para que você tenha uma carreira diferente em 2025? A outra pergunta é: você quer continuar vivendo a mesma carreira que você tem agora? Provavelmente, se você está assistindo essa live, é porque não. Então, se é porque não, eu posso começar a te guiar em algumas reflexões. A primeira delas é sobre a sua mentalidade. O que a gente pode fazer em relação a essa mudança da nossa carreira? É mudar a nossa mentalidade. Então, se tornar coerente entre a forma como você se vê e a forma como você deseja ser visto. Como que eu faço isso, Giovana, né? Geralmente a gente assiste a live, a gente quer saber os comos também, porque senão eu fico aqui falando um monte de coisa e não trago nada de concreto, né? Então, como é que eu começo a perceber de forma mais simples, claro, esse processo de mudança da minha mentalidade ou esse processo desse cruzamento entre a forma como eu quero ser e a forma como eu estou sendo? Acho que um exercício bem simples é você começar a listar como é que você se enxerga. Ou faz duas colunas, sabe? Faz uma coluna assim, como é que eu me enxergo e como que eu quero ser enxergado. E aqui, quando eu falo como é que você se enxerga, eu não estou falando como é que você deseja ser uma outra pessoa. Sabe? Eu queria ser como a Giovana, eu queria ser como a Tercília, eu queria ser como a Camila. Não, eu queria ser como o Marcelo. Como é que eu me enxergo? Eu me enxergo dessa forma. E eu gostaria de ser desse jeito. Ok. Então, essa mentalidade, você vai fazer o seguinte: se eu estou aqui num estado atual, eu desejo um outro estado, quais são os comportamentos que me aproximam de se tornar essa pessoa que eu quero ser? Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Lá para 2017, eu estava ainda como executiva de recursos humanos e eu queria muito saber me posicionar, né? Por mais que eu tivesse já uma série de cursos, feito o MBA, feito pós-graduação, feito uma série de especializações, tendo feito coaching, tendo feito programação neurolinguística, eu já tinha feito assim de tudo um pouco, eu ainda sentia que eu não tinha coragem de me posicionar da forma que eu gostaria. Então eu entrava em reuniões, eu tinha uma opinião, mas eu não tinha coragem de expressar a minha opinião. Quando eu saí desse ambiente corporativo, eu decidi que nunca mais eu deixaria de dar a minha opinião em alguma reunião. Então eu tinha lá um estado que eu era, de uma mulher não posicionadora, e eu queria esse estado desejado, que era eu queria ter coragem de me posicionar. E o que eu fiz? Todos os cursos que eu fiz dali em diante, meu processo terapêutico, tudo que eu fiz, eu investia muita energia em começar a me posicionar. E esse processo de eu começar a me posicionar, ele passou também, inclusive, por eu imaginar, por eu pensar quem era uma referência em posicionamento naquela época. Esse é um outro grande bom exercício
para você começar a se transformar na pessoa que você deseja. Quem é referência? Vou pegar aqui, a Ter está aqui, ela para mim, por exemplo, também é uma ótima referência de posicionamento. Então, quando eu olho para a Tercília, que comportamento que ela tem? O que ela faz? Em que ela acredita? Como é que ela fez para chegar a esse nível de posicionamento? Então, eu investi muita energia fazendo exatamente isso. Eu ficava mapeando o que era se posicionar, o que comia essa pessoa que se posicionava, quais eram as crenças, os valores, de que forma essa pessoa se enxerga, né? Que coragem é essa que ela tem de falar exatamente o que ela pensa. E sabendo que quando a gente fala exatamente o que a gente pensa, a gente vai ter um resultado. Então, toda vez que a gente quer mudar a nossa mentalidade para sair de um estado atual para um estado desejado, é importante dizer o seguinte: a gente sempre vai ter resultados. Isso não quer dizer que são resultados bons nem ruins. Quer dizer que a gente vai ter resultados que nos aproximam ou nos afastam daquilo que a gente deseja. Então, a minha primeira dica para ainda em 2024 é que você comece a pensar sobre a sua mentalidade, sobre a forma como você se enxerga e sobre a forma como você deseja se enxergar em 2025. Porque pensa assim, a gente está quase em outubro de 2024. Quando você faz esse exercício, isso não quer dizer que no dia seguinte você vai começar a fazer aquilo que você deseja fazer. Então, eu, Giovana, demorei um bocadinho de tempo para começar realmente a ter essa coragem toda de me posicionar. Mas primeiro eu precisei pensar, eu precisei mapear o que eu realmente queria. Então, essa é a primeira grande dica. A segunda dica é que você, a partir desse mapeamento sobre si mesma ou sobre si mesmo, você pense sobre como é que as pessoas vão começar a te enxergar. Qual é a sua marca pessoal? Então, passe também a mapear quais são os atributos da sua marca, né? Como você quer ser reconhecida. E aí, de novo, não é aqui inventar uma pessoa que você não é. É descobrir, é revelar, é conseguir expressar todos esses atributos que você já tem. Então, eu tenho certeza absoluta que por mais que você ainda não saiba, você tem uma série de potencialidades, E muitas vezes o que acontece é exatamente nesse mar de potencialidades que a gente se perde. Então, de novo, vou puxar sempre por um exemplo pessoal para eu conseguir tangibilizar esses nomes bonitos que eu tô dando. Mas quando eu estava ainda lá em 2017, cheia de dúvidas e medos, bastante vulnerável, eu sabia, eu tinha a sensação de que não era possível eu ter estudado tanto, ter feito tanto curso e ainda assim eu não conseguia integrar essas minhas habilidades a serviço de algo maior. Eu não conseguia integrar essas minhas habilidades e falar, poxa, aqui tem uma entrega muito boa. Nisso aqui eu sou muito boa. Hoje, depois de muito tempo e muito trabalho feito, muita mentoria feita também e muito trabalho pessoal de autoconhecimento, eu consigo elencar quais são as minhas potencialidades. E quando eu tenho clareza de quais são as minhas potencialidades, eu consigo perceber o seguinte: essa minha potencialidade é um atributo da minha marca. As pessoas, quando me olham, atribuem essa característica à minha pessoa, atribuem essa entrega de resultado, essa contribuição que é muito legal à minha pessoa. Então, o que começa a acontecer quando a gente é reconhecido nesses atributos? Quem está falando lembra de o que é possível fazer em 2024 para ter uma carreira diferente em 2025. Então, se eu sou muito boa em oratória, por exemplo, se eu tenho uma reunião importante de uma área, vou falar recursos humanos porque era a área que eu participava, que eu era, né, fazia parte dessa diretoria. Se eu tenho uma reunião muito importante e a Giovana tem uma facilidade em comunicação, tem uma boa oratória, tem uma cadência na forma como ela explica, tem didática, eu vou ser chamada para poder executar essa tarefa. Então, as pessoas começam a reconhecer os nossos atributos de marca e a gente passa a ser alocado nos projetos, nos desafios ou mesmo nas promoções
condicionada a esse atributo. E o contrário é verdadeiro. Se fosse um exercício de monte vários indicadores sobre algum tema específico, ia falar assim, não, eu não quero ser reconhecida por isso aí, porque eu não gosto desse trem. Em algum momento, inclusive, na empresa em que eu trabalhava, tinha uma outra pessoa que era muito competente em criar novos indicadores de negócio e eu pedi ajuda para essa pessoa. Então, repare que quando você determina quais são os seus atributos de marca, você tem clareza naquilo que você pode contribuir e você tem clareza de quais são as pessoas você precisa se conectar, você precisa se associar para que você tenha uma entrega de qualidade. Seja você uma empreendedora, seja você uma pessoa do CLT. Então, se você é um CLT, certamente, se você sair se conectando aí com as pessoas, tomando um cafezinho com diferentes pessoas, você vai conseguir entender quem são os seus complementos. Se você é uma empreendedora, certamente você vai contratar pessoas para o seu negócio que, de novo, que te complementem, né? E quando você olha para o seu time, você consegue detectar de que forma cada habilidade soma ao seu negócio. Então, a gente está falando de mentalidade, a gente está falando de potencialidade, marca pessoal. Uma terceira dica para você começar a repensar aí na sua carreira é sobre a sua contribuição, seu senso real de utilidade, né? Enxergar qual é o seu propósito, a sua entrega, o seu servir. Quando eu comecei também há muito tempo atrás a ouvir essa questão de qual é o seu propósito, né? Qual é a sua missão de vida? Eu lembro que eu achava tudo isso muito chato, assim, tipo assim, eu dava aquela respirada, eu era a primeira a dispersar quando esse tipo de assunto acontecia nas rodas, nos treinamentos. E eu nunca vou esquecer do treinamento que eu fiz, que o consultor, ele estava lá com a gente de forma online, era 2020, e ele fez essa pergunta e todo mundo começou a responder sobre quais eram os seus propósitos. E eu, na época, que era gerente executiva de treinamento, eu falei, ai, gente, eu não sei. Eu pensava, né? Eu não sei qual é o meu propósito, eu tô perdida aqui. E hoje, quando eu falo de propósito, eu penso que quando a gente sabe qual é a nossa missão, quando a gente sabe qual é o problema que a gente resolve na empresa, e de novo, seja a gente contratada ou a contratante, a gente tem esse senso de utilidade. Então, eu não sei vocês, mas para mim é muito importante saber e sentir que eu estou sendo útil no meu mercado. Não tem coisa que me incomode mais. Por exemplo, sou eu participar de uma reunião que eu sei que eu sou completamente dispensável. E hoje em dia, como minha autoestima está muito bem trabalhada, não é que eu sou dispensável porque eu não sou importante. Pode ser que eu seja dispensável porque ali eu não contribuo. Então eu estou perdendo o meu tempo, estou desperdiçando a minha energia, estou desperdiçando o meu foco e das pessoas que estão nessa reunião. Então, de novo, quando você sabe muito bem, ou quando você começa a explorar qual é a sua contribuição real, você passa a participar dos fóruns adequados. E aí você começa a ter uma sensação maior de autorrealização. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a gente não está muito feliz no trabalho, comece a entender se você não está feliz no trabalho ou se você não está se sentindo realizado. E a realização, de novo, tem muita relação com o seu senso de utilidade. Essa é a terceira. Então, falamos de mentalidade, falamos de potencialidade barra marca pessoal, agora falamos de contribuição. E eu costumo acreditar o seguinte: depois que você passou por essa tríade inicial, você começa a ter coragem, a ter força, a ter prazer de ocupar o seu lugar no mundo, né? E eu acredito o seguinte, que todos nós somos singularidades. Por isso que eu falo, acredite em sua singularidade. Por isso que tem a mentoria, singularidade, sua carreira é você. Porque a nossa carreira, os resultados que a gente tem na nossa carreira, é o resultado em relação à forma como a gente se enxerga. Então, se eu entendo que eu sou, se eu entendo que eu sou singular, eu entendo que eu tenho uma função para cumprir. Eu sou
aficionada por isso. Então, de novo, quando a gente pensa que nós somos seres sociais, que nós somos seres complementares uns aos outros, eu estou entendendo que cada função, ela é importante. Então, se eu penso, por exemplo, na função de uma área de recursos humanos, que era a minha e é agora numa cadeira mais de consultora e de mentora, eu penso o seguinte: todos os cargos, em todos os níveis, eles têm papéis e responsabilidades que, quando eles se juntam, eles fazem uma entrega de relevância para o negócio. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas muitos do que estão aqui, eu sei que sim, de novo, seja CLT, seja empreendedora, a gente entende que é o seguinte: se eu estou num ambiente que tem outros colegas que têm funções diferentes da minha, se esse colega falta, se esse colega tira férias, se esse colega se afasta, fica aquele buraco. Porque essa pessoa que tinha uma função específica, essa pessoa que tem uma forma de olhar para as situações de um jeito muito singular, de um jeito muito dela, se essa pessoa se afasta, a gente claramente sente o quanto ela é importante para aquele negócio, para aquela situação, para aquela tomada de decisão, para aquela criação de uma nova solução, para trazer uma perspectiva, um viés diferente, né? A gente ouve muito hoje, principalmente no mundo corporativo, sobre a pluralidade. Eu não travei a língua, mas eu sempre travo. E eu sempre falei, eu falo isso há muito tempo, a gente consegue ser plural aqui. Por quê? Porque eu adoro pensar que nessa live, por exemplo, se a gente falasse, pense em uma cadeira, cada um pensaria numa cadeira absolutamente diferente. Por quê? Porque a gente tem valores diferentes, a gente tem experiências diferentes, a gente passou por muita coisa diferente na vida. E quando a gente consegue expressar essa forma de perceber o mundo, eu consigo contribuir com o meu jeito, que é muito singular. Então, eu tive uma mentora, eu tô aqui passando para a página seguinte, eu tive uma mentora, Nay Menezes, que ela falava que pelo simples fato da gente ter nascido assim, a gente é autoral, a gente é específico no que a gente faz, a gente não tem clones por aí, né? Por enquanto a gente não tem clones, se a gente não tem clone, a gente é singular. O ponto é o quanto as pessoas têm coragem de assumir essa singularidade, que a gente sabe que é uma coisa super complexa por todo o movimento que a gente tem por aí. E aí a ideia é deixar de ter aquela sensação, ai, se ao menos eu soubesse o meu lugar no mundo. Eu já passei muito por essa experiência, que eu ficava perdidona, assim, de novo. Eu sabia de um monte de coisa, mas eu não sentia que eu estava contribuindo, eu não tinha nenhuma dessa sensação. Eu não tinha mentalidade, eu não sabia quais eram os meus atributos de marca, eu não sabia ocupar o meu lugar no mundo, eu não sabia nada. E de novo, isso me dava uma angústia interna tão grande que eu pensava, gente, daqui a pouco eu tô batendo os 38, daqui a pouco eu tô batendo os 40 e eu não descobri esse trem ainda. Então a ideia é que ainda em 2024 comece a se reconhecer, comece a saber quais são as suas necessidades. E quando eu falo isso, são nas pequenas escolhas, sabe? Eu não sei se isso passa aí por algum lugar, mas sabe essa coisa assim? Onde é que você quer almoçar? Ah, tanto faz. Não tanto faz nada. Fala o que você quer comer. Aonde é que a gente vai esse final de semana? Ah, tanto faz. Não tanto faz nada. Banca o que tu quer, mulher. Sabe assim? Eu sei que tem Marcelo aqui, mas geralmente quem tá aqui comigo são mulheres. Então, nós mulheres, talvez por esse papel mais maternal que a gente tem, a gente vai abrindo mão do que a gente gosta. E aí, com a idade, que eu tô no pré-43, eu aprendi e sinto hoje que quanto mais eu sou quem eu sou, mais eu consigo ser feliz. E quando eu tô feliz, eu imagino que eu sou uma boa companhia, uma boa contribuição para a empresa. E o contrário é verdadeiro. Então, a gente precisa assumir essa nossa singularidade,
para a gente passar a ser realmente relevante, né? Então, o que a gente precisa começar a fazer em 2024? A gente precisa passar por um processo de clareza, porque caso contrário, de novo, eu imagino que eu, quem está assistindo, estaremos dissipando energia. A gente vai estar de novo, sabe essa sensação de exaustão, de muito cansaço? O pessoal aqui essa hora grita bastante, eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas esses dias foi semana passada, eu falei para uma amiga que eu tava super cansada, mas que eu tava bem. Eu não estou fazendo apologia à exaustão, mas segue a linha aqui. Ela falou assim, Gi, mas você não pode normalizar o cansaço. Eu pensei, ela tem total razão, não é uma apologia ao cansaço, mas eu tenho sentido um cansaço físico que quando eu consigo descansar, né, nos intervalos, umas dormidinhas às vezes depois do almoço de 15 minutos, eu acordo bem, eu acordo revigorada, porque o meu senso de utilidade, o meu senso de contribuição, a clareza do que eu quero tá tão assim correndo em mim que eu consigo, sabe? Tipo, ok, eu estou cansada, meu corpo precisa de um pouco mais de sono, mas eu me sinto bem. E eu não me sentia bem assim tempos atrás, porque não era só um cansaço físico, era um cansaço mental de nunca achar que era o suficiente, de ter a sensação que eu estava sempre iniciando alguma coisa, de ter a sensação que eu não era boa o suficiente. Então, eu sempre vou falar pra gente começar pela gente, pra gente começar a se incomodar e não normalizar que a gente tem que ficar fazendo, sei lá, fazendo um teatro aí do que a gente pensa. Pesa. A Rê é muito boa, ela traz assim, do tipo, o que será que tá rolando, né? De novo, assim, eu acho que não tem problema você não fazer balanço no meio do ano, no final do ano, sei lá, a hora que você vai fazer o balanço da sua vida, da sua carreira. O ponto se você não faz, provavelmente, sabe aquela coisa que pode ser que você nem consiga mais detectar quando tá bom ou quando não tá bom? Pensa o seguinte, quando você tá no piloto automático, eu não sei vocês, mas imagina que vocês estão lá, eu faço isso algumas vezes, você tá lá com muita coisa e você começa a almoçar, lendo e-mail, fazendo uma reunião, né, de câmera fechada, sei lá, fazendo alguma coisa. Quando você percebe, você comeu todo o prato. Você não conseguiu perceber onde é que era o gosto do feijão, do arroz, da carninha, da salada, porque você foi comendo. Quando você viu, acabei, próximo. Então você não consegue sentir o sabor de nada, porque você vai indo igual um trator, porque você tem que tem que almoçar, comer, pá. E com a carreira é a mesma coisa. Se em nenhum momento você para organizar ou para reorganizar o que você quer comer daqui em diante, quais são os sabores que você quer sentir, você vai entrar num pilotão. Então você vai normalizar tá cansada demais. Você vai normalizar tá tudo uma caca e tá tudo bem, porque você tá tão acostumada a sentir caca que tá tudo bem, mais um ano de caca. Ou pode ser uma coisa mais louca ainda, pode ser que você passe por uma fase muito legal da sua carreira e você nem perceba. Porque pode ser... A Camila nutricionista adorou a analogia. Porque você não vai perceber. Então, pode ser que quando você come sem sentir o sabor da comida, você pode estar comendo uma coisa, uau, como tem sabor isso aqui, deixa eu mastigar um pouco melhor. Mas você não teve tempo. Você não estava presente. Acho que uma outra coisa super legal para 2024 é buscar esse estado de presença, né? Essa lucidez das coisas, do aqui e agora. E eu sei que para muitas mulheres isso parece muito distante, mas o ponto precisa começar em algum lugar. Então, se tá difícil começar no trabalho, porque o trabalho tá muito puxado, começa a inserir em outros lugares da sua vida, né? Porque a gente é uma roda da vida ambulante, né, com as várias dimensões, tem a dimensão do lazer, da família, do financeiro, do conhecimento, das amigas,
né, do autocuidado, da saúde física e mental. A gente é uma roda, né, inclusive o profissional. Então pode ser que em alguma dessas dimensões na nossa vida a gente consiga inserir um pouco mais esse estado de presença. Se a Terça estiver ainda aqui, ela fala que a vida é agora, né? A Terça, que tem um movimento muito legal chamado Construindo Conexões, ela fala que a vida é agora, ou seja, sente o que você está vivendo agora, porque se você não conseguir fazer isso, provavelmente vai chegar em 2025, você vai ter a sensação que a sua carreira tá a mesma. E por quê? Porque você tá a mesma, porque você tá vivendo num modo super aleatório. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o tanto de informação. A Débora até tatuou isso mesmo, maravilhoso. É o tanto de informação que a gente recebe, né? A gente vive num mundo de tantas informações, inclusive sobre nós mesmas, né? Então, de novo, é informação que eu ouço de feedback, é informação minha que eu tinha sobre mim da minha infância, a informação que eu tenho do que meus pais pensam sobre mim, do meu parceiro, da minha parceira, do meu filho. São tantas informações que, se de novo eu não paro para fazer uma olhada com mais carinho sobre isso, eu não vou conseguir, sabe assim, quando você tá nadando e tem muita água e você não consegue colocar a cabeça para fora e falar, não, essa sou eu, peraí, né, peraí, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, tô devolvendo aí essas coisas que vocês pensam sobre mim, mas essa sou eu. É claro que teremos perspectivas diferentes sobre quem somos, né? Porque é assim que a gente constrói a nossa identidade na relação, a gente é um espelho dessa relação. Aqui baixando a psicóloga agora. Mas é preciso que a gente consiga estabelecer limites saudáveis. Precisa se achar, né? E a pergunta que eu te faço é: será que em meio a tantas informações você tem conseguido se achar? Então, para eu conseguir ter essa mentalidade, para eu conseguir saber qual é a minha marca pessoal, meus atributos de marca, para a gente conseguir ocupar o nosso lugar do mundo, a gente precisa começar a se achar, né? Quer entender um pouco melhor sobre quais são as nossas necessidades. E aí, sobre isso, a gente precisa também fortalecer na gente uma visão muito madura sobre quem a gente é, né? Um processo de autorresponsabilização muito grande. Uma outra coisa que a Débora que tá aqui não vai me deixar mentir é que eu gosto de pegar no pé quando eu ouço assim: ai, a gente... A pessoa vai falar uma coisa que ela acredita, ela fala, a gente sempre faz assim, né? É muito comum todo mundo, aí já mete um todo mundo, sabe assim, aquela terceira pessoa que tá sempre, tá sempre isenta de um posicionamento, ou tá sempre isenta de fazer uma análise crítica um pouco melhor. A gente quem, cara pálida, que é o que eu falo, uma análise crítica um pouco mais rebuscada pera, realmente, tem um monte de gente pensando isso, mas o que você pensa? O que você pensa, cara pálida? Não é a gente, sou eu. Então, uma outra grande dica que você consegue começar a fazer amanhã, depois de sair daqui, começa a falar na primeira pessoa. Eu penso assim, eu não concordo com isso. E se a gente fizer dessa outra forma? Vejo de um jeito diferente do seu, que interessante. Me fala aqui que eu quero ouvir mais do que você tem para dizer, porque eu jamais pensaria sobre essa perspectiva. A comunicação não violenta, ela fala exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente precisa colocar a nossa narrativa, a nossa oratória em primeira pessoa. Quando a gente está aqui se confundindo com todo mundo, sabe assim? Aí não dá certo mesmo. E aí depois não pode reclamar do porquê não está sendo reconhecida, do porquê não está sendo olhada, do porquê não está sendo promovida e porquê está tudo empacado. Porque na hora que é para se misturar, é mais fácil. Mas só evolui quem tem coragem de fazer diferente. Ai, Giovana, mas lá no meu trabalho tem uma pessoa que não é diferente, é promovida. Ué, mas para que você está perdendo tempo com ela?
olha pra você de novo, cara pálida. Sabe assim? Ai, Giovana, no meu trabalho tem muita gente fofoqueira. Deixa as pessoas fofocarem, qual o problema? Deixa elas serem felizes. Ah, no meu trabalho tem pessoas que não me ouvem. Interessante. Por que será que não te ouvem? Será que você tá falando coisas que agregam? Sabe assim? Começa a pensar, começa a se olhar no espelho. A dica é, no final do dia, dá uma repensada nos sinais. A gente sempre tem sinais. O ponto é se você consegue absorver esses sinais, esses recados que chegam para você. Às vezes parece que os recados vêm em puzzles, né? Esqueci agora, me fugiu a palavra, mas como se fosse. Ai, carambola! Como se fosse uma pegadinha, assim, uma coisa de descobrir, uma coisa meio detetive, assim, mas não é não. Quando a gente não entende também muitos sinais que a vida nos proporciona, é porque, de novo, a gente está muito distante de pensar sobre quem a gente é e sobre a postura que a gente está tendo em relação à nossa vida. Eu aprendi isso com a minha terapeuta, duras penas, que ela falou assim uma vez pra mim, quando eu tava falando lá dos meus pais, tal, né, que sempre vem esses papos, ela, vamos pular essa parte, Giovana, acho que a gente já deu, assim, acho que a gente já pode parar de reclamar. Acho que a gente já pode começar a assumir que, tipo, o que eles tinham que ter feito, eles fizeram, né? Ó, move, vamos pra frente. Para que pensa sobre você. Mas, enfim, aí algumas perguntas que você pode fazer, né, pra começar a aterrar em si e começar a movimentar coisas em 2024. É um monte, gente, olha, você sabe quem você é? Você confia nas pessoas? Confia nas pessoas é diferente de você ter segurança em relação a tudo, porque adulto sabe que a gente não tem nada seguro na vida adulta. A gente pode confiar, e aí pode acontecer que dê certo, pode ser que aconteça que dê errado, né? Você escuta profundamente, você compartilha seu conhecimento, você se conecta com as pessoas, você vê potencial nas pessoas além da crítica. Isso é super importante, perfeccionistas de plantão. Quando a gente tem um olhar mais lúcido sobre a gente percebe que a gente falha em tantas coisas, então é um exercício constante aos perfeccionistas olhar que o outro também tem uma parte que agrega, assim como você, né? O perfeccionista primeiro tá lá no chicotinho, mas se a gente não consegue dar amor, né, pra gente mesmo, provavelmente a gente não vai conseguir transbordar nada. Acho que isso é uma visão bem importante. Você está preparada para falar não sei? Você aceita que não precisa tomar todas as decisões? Essa aqui é maravilhosa. Você aceita que não precisa tomar todas as decisões? Controladora de plantão, me incluo nessa porque eu sou uma. Essa faz a gente dar uma tremida, o olhinho dá aquela tremida, né? Você busca feedback baseado nas suas necessidades? É tudo por agora que você pode fazer. Como assim, Giovana? Meu líder não me dá feedback. O cara pálido, o negócio é o seguinte, primeiro que você não precisa só do seu líder, né? Precisa fugir desse modelo mental que é só o líder que resolve tudo, o líder vai chegar lá maravilhosamente bem e vai lançar uma carreira maravilhosa para você. O líder não fez, vai procurar quem faça, alguém vai fazer. O ponto é se você realmente quer se movimentar o suficiente para buscar essa informação. Se você não quer, provavelmente no cafezinho você vai estar falando que seu líder é assim, seu líder é assado. Já é um feedback para você. Você consegue expressar sentimentos e necessidades? Você está preparada para cometer erro? Você sabe quais são os seus valores e você vive por eles? Um dos primeiros exercícios que a gente faz na minha mentoria é isso. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente se perde de novo. São muitas informações rolando na vida adulta e a gente já não sabe quais são os nossos valores. Quando a gente não sabe quais são os nossos valores, a gente se comporta muitas vezes de uma forma desalinhada aos nossos valores e isso causa mais infelicidade. Já dei várias vezes esse exemplo aqui, mas se para mim é importante que o aprendizado contínuo esteja na minha vida, eu, Giovana, preciso inserir momentos na minha vida em que eu estou aprendendo. Como? Fazendo isso aqui que eu tô fazendo, que até então, até 2 meses atrás eu não fazia, lendo um livro, saindo para almoçar com pessoas diferentes, que é o que a
o Construindo Conexões faz por mim. Então, o que eu faço? Eu não preciso colocar aprendizado contínuo só na carreira, é na vida, porque é um valor tão importante para mim que quando eu coloco, eu me sinto mais autorrealizada. E uma outra coisa importante é não ficar aficionada que é só no trabalho que as coisas precisam dar certo, sabe assim? Colocar todas as suas energias em um único lugar. Começa a dissipar a energia, divide essa energia que você tem dentro de você, mulher, que eu sei que você tem muita, mas coloca um pouco em cada lugar. Pode ser que em alguns momentos a gente tenha que colocar mais na carreira, com certeza, mas não pode ser o único lugar, né? A gente não pode se sentir viva nesse único lugar. A gente precisa começar a dividi-lo para que a gente consiga se sentir viva em vários outros momentos da vida. Você aceita a incerteza? Controladora de plantão também, esse é forte, tá? Você aceita olhar para os seus pontos cegos? Aí o perfeccionista, ele vai saber de cor e salteado. Mas é um olhar para os pontos cegos com acolhimento, de novo, sabendo que tem os pontos cegos, pode ser que eles permaneçam durante muito tempo, mas sabendo também que tem muitas coisas boas, né? Você tem conquistas. Você estabelece relacionamentos adulto-adulto? Adulto-adulto para mim é o seguinte, o adultecer para mim é o seguinte, eu sei falar sobre as minhas necessidades. Quando eu sei falar, eu entendo que quando eu falo sobre as minhas necessidades, eu tô falando sobre o que eu preciso. Eu não parto do princípio que tem um outro que tem que olhar para as minhas necessidades. O outro não precisa saber nada, adivinhar nada, né, caticatibiriba. É você que tem que saber falar. E aí, de forma adulta, também quando eu falo, pode ser que o outro não goste. Eba, que maravilha! E aí, isso não é dele, não é seu. E aí, o adulto é partindo do princípio que se eu tenho necessidades, o outro tem necessidades, e a gente vai falar, expressar essas necessidades. E pode ser, de novo, que elas sejam comuns, ou pode ser que elas não sejam comuns, e o adulto que está focado realmente na carreira, em ser uma pessoa melhor para o mundo, ela vai querer encontrar um ponto em comum. A outra pergunta que você pode começar a se fazer já: você é ciente dos seus hábitos? Você tem hábitos que são saudáveis? Quais não são saudáveis? O que você pode revisitar naquele que não é saudável? Você sabe a sua real contribuição? Falamos de contribuição no começo dessa live. E é tudo isso. Então perceba que nada do que eu falei nesses 40 minutos aqui que eu não parei de falar, nada do que eu falei tem a ver com a decisão do outro, tem a ver com a participação do outro, tem a ver com o seu líder, tem a ver com o governo, tem a ver com a eleição de São Paulo, nada. Tudo que eu falei em relação ao que você pode fazer para que você tenha uma carreira diferente, caso você sinta isso em você, tem relação direta com você, com a forma como você se enxerga, com a forma como você deseja ser, com a forma como você pensa sobre o seu legado nessa terra aqui. Eu fico muito feliz também de falar que eu estou abrindo a minha terceira turma, a mentoria Singularidade, Sua Carreira e Você. Ela tinha um nome Carreira e Você, e eu pensei muito e eu tenho um desejo enorme que essa palavra singularidade esteja bastante associada com as coisas que eu faço, porque eu acredito demais nisso. Então agora é mentoria Singularidade, Sua Carreira e Você. Quem tem interesse já me chama no direct, logo mais teremos informações, teremos página, teremos vídeos. A partir de amanhã sairei soltando vídeo à torta e à direita. Hoje eu gravei um monte aqui. E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Boa noite para vocês que me acompanharam. Muito obrigada. E também desejo que alguma coisa de tudo que eu falei vocês consigam fazer agora. Falando tipo, quero ir dormir? Não quero ir dormir. Quero beber água? Não quero beber água. Entendeu? Camila já está dentro, isso mesmo. Então tá bom, mulheres. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.